Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Sumaia, eu sou médica formada pela USP, cirurgia também formada pela USP, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de intubação orotraqueal e de via aérea difícil. Para quem não segue ainda nas redes sociais, o meu Instagram é Opere Como Mulher, e nele eu falo um pouquinho sobre ser mulher e ser cirurgiã, e eu também falo bastante de cirurgia. Vamos lá? Então, nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês sobre o que é intubação em sequência rápida, tá? E essas peculiaridades que eu vou comentar são de intubação em pacientes não COVID. A gente viveu uma pandemia em que a transmissão é predominantemente por gotículas e aerossóis e mudou um pouco o jeito que a gente se comporta e como a gente preconiza a intubação desses pacientes. A gente vai falar um pouquinho disso no final. Por enquanto, eu vou ensinar para vocês um pouco de sequência rápida e por que a gente toma essas decisões, por que a gente faz a sequência rápida. O que é intubação em sequência rápida? Basicamente, é a forma que a gente mais usa para intubar paciente, tanto na sala de emergência quanto na UTI. E a sequência rápida é uma sequência que a gente faz quando o paciente não está em jejum. Quando vocês estiverem acompanhando o paciente, por exemplo, no centro cirúrgico, que vai fazer uma cirurgia letiva, o jeito que o anestesista intuba é um pouco diferente. Raramente ele faz sequência rápida. A gente faz sequência rápida no paciente que não está em jejum. Por quê? O paciente que não está em jejum, na hora que você colocar ele para ventilar, se você fizer pressão positiva, né, então você pega ali a bolsa, a válvula, a máscara e ambusa, né, esse paciente, você está jogando pressão positiva não só na via aérea, mas também no estômago desse paciente. E aí o que pode acontecer? O conteúdo do estômago, ele pode refluir para dentro do pulmão, certo? E isso causa uma pneumonia química que é violenta e é muito difícil de tratar. E essa pneumonia, além de ser uma pneumonia bacteriana, né, a gente fala que é uma pneumonia química, que tem uma resposta inflamatória muito intensa no paciente. É muito semelhante ao que a gente está vendo hoje no COVID, mas de fazer uma resposta inflamatória, né, de uma alta liberação de citoquinas, mas acontece no paciente que broncoaspirou. Isso é muito difícil de tratar. Isso faz uma disrupção do sistema como um todo, né, levando o paciente a óbito muitas vezes. Então, nesse sentido de evitar pneumonias de aspiração, evitar broncoaspiração dos pacientes, a gente faz sequência rápida nos pacientes que precisam ser intubados rapidamente, certo? O que é, então, a sequência rápida? É basicamente você não ambusar o paciente, então a gente fala que a gente oxigena esse paciente sem pré-ventilar, então você não ambusa o paciente, você acopla bem a máscara e deixa o oxigênio a 100% fluir, a gente vai falar disso em mais detalhes mais pra frente, e a gente faz uma medicação indutora com um bloqueio neuromuscular só de medicação e você já intuba esse paciente. É um processo efetivamente muito rápido. Bom, o que a gente vai falar a partir de agora na sequência rápida? Primeiro eu vou falar para vocês tudo que vocês precisam ter perto de vocês, porque o preparo do material e o posicionamento do paciente são cruciais para você ter um bom processo de intubação, e depois eu vou falar quais preditores de via aérea difícil vocês podem encontrar nesses pacientes para vocês já estarem preparados, certo? Gente, preparo do material, no mundo ideal, você vira para sua equipe multiprofissional, com enfermeiro, técnico, fisioterapeuta e fala, vou intubar o paciente, vai ficar tudo ótimo, vai aparecer tudo na sua frente. Isso acontece efetivamente em centros onde a gente tem equipes muito bem preparadas, mas isso não é a realidade de todo mundo, tá? Não é a realidade, não é a realidade daqui de onde eu tô de São Paulo, é a realidade de qualquer lugar. Em São Paulo eu já encontrei equipes assim também, que você tem que ficar falando coisa por coisa que você precisa, porque são equipes que não estão preparadas, ou não estão acostumadas com situações de emergência. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Se você estiver num lugar que é, por exemplo, uma casa de repouso, que nada acontece, de repente precisa entubar alguém, às vezes a equipe não está preparada para lidar com esse tipo de coisa. Então é imprescindível que você, médico, saiba todas as coisas que você precisa. Material por material, falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E a gente vai falar de quais materiais que você precisa agora. Então, gente, para começar, o que eu faço? Na minha cabeça, toda vez que eu vou fazer um procedimento, eu tenho uma sequência do que eu vou fazer, e aí eu consigo mentalizar todo o material que vai ser necessário, e essa fica como dica para vocês. Então eu penso, na hora que eu vou entubar, o que eu preciso do paciente? Bom, primeiro eu preciso sedar o paciente, então eu já falo para a enfermagem deixar as drogas aspiradas. Aí eu já falo qual droga eu quero e qual dose que eu quero, e eu vou falar para vocês já quais as drogas que a gente mais utiliza. Você também, na hora que você faz a injeção da droga, você também precisa de um soro fisiológico para fazer o flush e empurrar a droga para o sistema, certo? Porque a gente usa doses muito pequenas, e às vezes, dependendo da dose que a gente está usando, ela até fica no equipo se você não fizer um flush e empurrar para frente a droga. Você precisa infundir isso de algum jeito no paciente, então você precisa de um acesso venoso adequado. E isso é fundamental. Na hora que você escolhe, vou intubar o paciente, fale para sua equipe, o acesso venoso está pérvio, ele está bom, certo? Se esse paciente parar depois do procedimento, eu vou conseguir infundir adrenalina nele? Então você tem que ter um acesso venoso adequado.
E você tem que ter uma equipe com funções definidas. Em geral, a gente tem na intubação 2 médicos. Hoje no Covid a gente fala de um médico só, mas 2 médicos, uma enfermeira, um técnico de enfermagem que ajuda a preparar as medicações e vai fornecendo os materiais, e o fisioterapeuta que fica ali ajudando você, tanto a ventilar quanto a conectar esse paciente no ventilador também. Às vezes, em alguns lugares não tem físio disponível o tempo todo, então você vai ter que fazer os primeiros ajustes e depois vem alguém te ajudar a deixar isso com um ajuste mais fino. Mas você tem que saber preparar o ventilador, certo? Então, você vai separar os outros materiais agora de intubação. Eu já pensei em todas as drogas, já defini as minhas equipes, já defini o acesso que eu estou usando, e agora eu vou separar o processo de intubação em si. Então, eu preciso de um paciente que está bem posicionado, eu preciso de um coxim. A gente vai falar sobre o posicionamento do coxim já já. Eu preciso do laringo testado. Em geral, a gente usa lâminas 3 e 4. Se o paciente é muito grande, você pode usar uma 5, que às vezes não está tão disponível assim, tá? E você faz o teste para ver se ela é adequada ao tamanho do paciente. Então, você pega a lâmina e você vê se ela chega da base da orelha do paciente até o queixo, certo? Esse é um tamanho adequado para o paciente. Em geral, você deixa uma maior e uma menor perto e você testa as duas no laringoscópio para ver se o laringo está com pilha adequada e funcionante. Não se contentem com coisas subótimas, certo? Então, se você testou um laringoscópio e a lâmpada não está muito boa, não se contente com isso. Vira para a equipe e fala, eu preciso de uma lâmina que funcione, eu preciso de um laringo com uma luz melhor, certo? Por quê? Porque isso, às vezes, na hora H de laringoscopar, pode ser crucial e pode ser o que vai fazer a diferença entre você entubar esse paciente rápido ou você ficar enrolando ali depois que o paciente já perdeu o driver respiratório, certo? Além do laringo, você vai precisar de um tubo, né? Então, o tubo você vê o adequado para o paciente, pega um número maior e um número menor, e o ideal é que você teste todos os cuffs. Na realidade, a gente não vai ficar abrindo um tubo maior e um tubo menor, porque a partir do momento que você abre o tubo, né, você acaba contaminando eles, tem que jogar ele fora depois. Então, abre o que você acha que é adequado para o paciente. Para a maioria das mulheres, a gente vai usar ou 7 ou 7,5, para a maioria dos homens, a gente vai usar ou 7,5 ou 8, tá? E aí você abre o que você acha que você vai usar, e deixa ele aberto e ele testado, e os outros perto de você, com uma seringa lá separada, para se precisar trocar, ele já testar o cuff antes de passar. Quando escolher o tamanho do tubo, se você tem uma pessoa muito pequena ou muito grande, muito desproporcional a esses tamanhos, né? Uma dica muito rápida que a gente usa em sala de emergência e UTI é ver o tamanho do mindinho do paciente. Tem que ser proporcional, é meio como se o mindinho fosse do tamanho do tubo do paciente. Isso serve muito bem para criança também, para eventualmente, se você for entubar uma criança. O fio guia é muito bom para a gente entubar, tá bom? Principalmente na sequência rápida, que você não pode ficar lá meio que fazendo malabarismo com o tubo, tem que ser uma coisa mais simples, mais rápida. O fio guia é excelente. Vocês vão ver muito anestesista entubar sem fio guia na vida, isso é muito legal, tá? E muito menos traumatismo para via aérea, mas na nossa hora de guerra, na emergência, na UTI, não dá para ficar pensando em entubar sem fio guia. Então, eu sempre acho que o fio guia é um bom ajuda nesse momento. Uma seringa para insuflar o cuff, se você tem um cufômetro, o cufômetro é ideal, tá bom? Mas não é todo lugar que tem cufômetro amplamente disponível, né? O cufômetro é como se fosse um mandômetro, ele é um manômetro na realidade, né? Que você permite colocar uma pressão bem adequada na via aérea. Depois, vocês vão ver que depois que vocês entubam, a fisioterapeuta passa, ela passa o cufômetro nos cuffs e ajusta e tudo mais, mas ali no primeiro momento é a seringa mesmo, a gente insufla ali 5 ml mais ou menos no cuff. Você vai precisar do ambu, né, do dispositivo bolsa válvula máscara, ligado na fonte de O2, e um dispositivo para aspiração, tá bom? É bem importante, hoje, né, no Covid a gente fala não de aspirar mais secreções, mas no paciente normal de intubação, a gente aspira as secreções para você conseguir ter uma visualização adequada ali da via aérea. Que mais? Bom, aí eu penso, né, agora eu precisava de tudo para preparar o paciente para entubar, agora eu precisava de tudo para entubar, agora eu preciso do material para depois que eu entubar o paciente. E aí, o que eu preciso? Eu preciso fixar esse tubo, certo? Então, ou um cadarço, ou aqueles materiais apropriados para fixação de tubo, tem que estar por perto. Eu preciso checar essa intubação, certo? Então, eu preciso ou do estetoscópio para eu auscultar, ou do capnógrafo para eu conectar no tubo. E aí tem outras coisas também, né? Você precisa estar com EPI, então máscara, óculos de proteção, luva. Você precisa do ventilador já preparado, como eu já havia dito para vocês. Você deixa o ventilador stand-by já com os parâmetros que você quer para aquele paciente. A caixa de via aérea é difícil, gente?
sempre na sala quando você vai entubar alguém, né? Não existe você entubar alguém sem a caixa de via aérea difícil por perto, por quê? Porque você não sabe, você pode ter todos os preditores do mundo, mas de repente acontecer alguma coisa e você não conseguir entubar aquele paciente de primeira. Então a caixa de via aérea difícil sempre do lado, e uma cânula de Guedel sempre ajuda, porque como você não pode ambusar o paciente, dependendo de quanto o paciente está rebaixado, com uma queda funcional da língua, o Guedel ele dá aquela empurradinha da língua para frente e evita que ela caia sobre a hipoglote. Então você consegue ventilar o paciente com mais facilidade enquanto você prepara as coisas ao seu redor. Bom, enquanto isso tudo está sendo preparado, você já falou para sua equipe que você vai entubar, o pessoal está separando as coisas que você pediu, uma coisa que você tem que fazer é examinar o paciente, e a gente vai procurar nisso, então, preditores de ventilação difícil e de via aérea difícil, né, de laringoscopia difícil. Os preditores de ventilação difícil, eles se juntam no mnemônico que chama ROMAN, que é bem fácil de lembrar. Basicamente, o R é por radiation ou restriction, então você conhece esse paciente que você está intubando, ou você conversou rápido com a família numa situação de emergência, e você sabe se ele fez uma radioterapia, por exemplo, se ele tem um DPOC, um asma, se ele está em edema agudo de pulmão, se é um paciente COVID que está em síndrome de desconforto respiratório do adulto. Isso tudo, isso fala a favor que você sabe que você não vai ventilar esse paciente de uma maneira muito fácil. Então, o que isso quer dizer? Que sua intubação tem que ser mais rápida, porque você não vai fornecer oxigênio adequadamente só com a bolsa válvula máscara, certo? E você não pode ficar ambusando esses pacientes. Óbvio que se o paciente estiver preparada, você vai acabar ambusando e foda-se sem palavra. Óbvio que se o paciente estiver preparada, você vai acabar ambusando, né? Então, porque você não vai deixar o paciente morrer por conta disso, né? O risco-benefício da pneumonite química aí acaba meio que desaparecendo. Mas você já sabe que é um paciente mais difícil de intubar, que é um paciente que mais difícil de ventilar, ele não é difícil de intubar, você não sabe ainda. Mas você já sabe que é um paciente mais difícil de ventilar, então você vai preparado para entubar ele mais rápido, porque você não vai poder ficar muito tempo ali na ventilação, na pré-oxigenação, certo? O O responde por obesity or obstruction, então são pacientes que têm apneia do sono, que são obesos, ou que estão numa situação de angioedema, seja por choque anafilático, seja por angioedema hereditário, pacientes que têm tumores ali na região da via aérea, pacientes que estão em laringoespasmo, todos esses pacientes que têm alguma forma de obstrução da via aérea ali naquele momento crítico, ou que são obesos, eles já dizem para você que a ventilação deles vai ser difícil, porque efetivamente eles têm obstrução mecânica na região da hipoglote. O M faz então, basicamente, mask seal é a vedação da máscara na hora de ventilar. Então, os pacientes que têm muita barba, eles são muito mais difíceis de acoplar a máscara, porque fica tendo muito escape nas laterais. São pacientes difíceis de se ventilar também. Paciente que tem sangue na via aérea também não tem um acoplamento da máscara muito adequado, que aquilo fica borbulhando ali dentro da boca, por isso que é importante tentar aspirar esses pacientes. Pacientes do sexo masculino, em geral, têm uma ventilação um pouco mais difícil pelo formato do rosto deles. E os pacientes que têm Mallampati 3 ou 4, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é a classificação de Mallampati. O A é de age, a gente sabe que todos os pacientes mais velhos, né, e aí ele coloca um corte de 55 anos na literatura, eles têm maior dificuldade de ventilação porque eles criaram tônus muscular na via aérea superior, isso é nosso da nossa senescência natural de aumentar esse tônus na via aérea superior. Então, fica mais difícil de ventilar, mas isso é uma coisa que acaba não atrapalhando tanto quanto os outros critérios. E o N é de no teeth, a gente sabe que os pacientes que têm dentes faltando, eles têm uma vedação muito inadequada da máscara, por isso facilita o escape aéreo, né, durante a oxigenação. Então, eles também têm uma ventilação prejudicada. E aí a gente vai procurar, achamos os preditores de ventilação difícil, a gente vai procurar os preditores de laringoscopia difícil, que é a via aérea difícil. E o mnemônico que a gente usa para lembrar desses preditores é o LEMON. O LEMON é o L de look externally, então basicamente você olha para o paciente e vê as coisas que você já viu também na hora de avaliar por Roman. Você vê se ele tem deformidade, sangramento, paciente obeso, paciente que está muito agitado, paciente que tem o pescoço muito curto, né, aquele paciente que é mais baixinho, sem pescoço, assim, ele é um paciente que tem muita dificuldade de ser laringoscopado, tá bom? O E é de evaluate, e essa é uma das avaliações mais importantes que a gente pode fazer. Tem uma avaliação que tem um pouco mais de especificidade, eu vou mostrar para vocês já, mas essa é uma boa avaliação e rápida de se fazer, que é o 332. Então, basicamente, você vê aqui, né, se o paciente tem uma abertura adequada da boca, se cabe 3 dedos seus dentro da boca do paciente, assim, na longitudinal. Se a distância entre o mento aqui do paciente, né, e a tireoide
ela é maior ou igual a 3 centímetros, e a distância entre o osso hioide e a tireoide tem que ser maior ou igual a 2 centímetros. O paciente que está dentro desse padrão, ou que tem distâncias maiores que esse padrão, é um paciente que muito provavelmente ele não é via aérea difícil. O M é de Mallampati, então vocês podem ver que o Mallampati, que é uma classificação que a gente usa para ver o que a gente consegue ver ali da boca do paciente na hora que ele abre a boca, ele serve tanto para ventilar quanto para entubar, certo? Então, o Mallampati você pede o paciente abrir a boca, certo? E sem falar então ele não pode abaixar a língua, ele só põe a língua para fora, e você vê o quanto que é exposto da úvula, do palato duro e do palato mole. Então, se você consegue ver tudo, inclusive os pilares amidalianos lá atrás, isso é um classe 1. Se você só consegue ver uma parte dos pilares, uma parte da úvula e o palato duro e o palato mole, então isso é um 2. Se você não consegue ver total a úvula, né, nem uma maior parte, você só vê basicamente o palato mole e o palato duro, é um 3, e se você só vê os dois sem ver nada dos pilares amidalianos, isso é um classe 4. Quanto maior o Mallampati, mais difícil de ventilar e de intubar esse paciente. O O do Lemon é de obstruction, então você tem sinais de obstrução de via aérea, são os mesmos sinais praticamente de quando a gente procura o angioedema ou as obstruções ali do A do Lemon. Então você tem aqui a voz abafada, que o paciente significa que ele tem alguma coisa na via aérea, paciente que tem salivação excessiva, ele não está conseguindo engolir saliva, então pode ter alguma coisa ali, paciente que está com estridor, então a via aérea dele está estreitada de alguma forma, e o paciente obviamente que está dispneico, está com falta de ar, não consegue falar com você, ele também muito provavelmente tem alguma forma de obstrução de via aérea. E o N é o de neck mobility, e aí você vê se ele tem uma capacidade de hiperextensão adequada do pescoço, e se você vai conseguir posicionar esse paciente. E aqui tem uma coisa muito importante, né? O paciente politraumatizado, gente, ele tá com colar cervical. Então, por definição, ele é uma via aérea difícil, porque você não pode hiperestender o pescoço desse paciente, senão você aumenta uma provável lesão cervical que esse paciente venha a ter, certo? Outras causas que dificultam a hiperextensão é a espondilite anquilosante, artropatias em geral, principalmente em pacientes idosos, né, que já tem muita artrose, e às vezes paciente que tem artrite reumatoide, ele tem um deslocamento C1, C2 que também dificulta você fazer a hiperextensão do pescoço. Bom, eu já tentei ventilar, já vi se eu consigo ventilar esse paciente. Bom, eu já vi se eu consigo ventilar esse paciente, se eu consigo entubar, então agora eu vou efetivamente começar o meu procedimento. Lembra que, se você tem alguma dificuldade de um preditor de ventilação, o que você vai fazer? Você vai tentar entubar esse paciente mais rápido. Se você tem um preditor de via aérea difícil, de laringoscopia difícil, o que você vai fazer? Caixa de via aérea, que já devia estar do seu lado, perto de você, com todos os materiais preparados e testados. A gente vai falar um pouquinho de via aérea difícil mais pra frente. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro ventilar esse paciente. Você vai usar o AMBU, que é a bolsa válvula máscara, conectado na fonte de oxigênio, porque senão você não oferece O2 a 100%, tem que esperar que aquela bolsa que tá aqui, né, no finalzinho do AMBU esteja cheia, certo? E aí você sabe que a FiO2 que você está oferecendo para o paciente, a fração de oxigênio inspirado é de 100%. Enquanto o paciente está acordado e você está preparando as coisas e arrumando e examinando, você vai deixar apenas sobre a face do paciente sem acoplar. Qual que é o objetivo de você pré-oxigenar o paciente? Na realidade, você quer aumentar a reserva de oxigênio desse paciente. Então, você quer tirar todo o óxido nítrico que está lá dentro do pulmão, certo? Que faz parte do ar que a gente respira, e aumentar a proporção de oxigênio dentro do pulmão do paciente, para que ele tenha uma reserva metabólica maior enquanto você faz o procedimento, certo? A partir do momento que você sedou esse paciente, você vai começar a indução e o paciente, a partir do momento que ele sedou, você pode colocar a máscara bem acoplada. Aí você vai usar uma técnica que a gente chama de C e E, certo? A gente segura a máscara, a gente não vai ambusar, então você não precisa segurar o ambu, você pode pedir para alguém segurar para ele não ficar caindo, mas você pode fazer isso com as duas mãos, numa técnica em que o seu polegar e o seu indicador façam um C ao redor dessa parte aqui de conexão da máscara, e os seus demais dedos vêm bem aqui na borda da mandíbula e façam um E, certo? Segurando a borda da mandíbula. Cuidado nessa hora de segurar aqui a borda da mandíbula. A gente tem muita coisa aqui que é importante. A gente tem VHK, a gente tem a veia jugular, a gente tem as artérias carótidas. Então, você ficar massageando ou apertando essa região é muito perigoso para o paciente. Você pode desencadear um reflexo vagal no paciente que você vai deixar ele hipotenso. E você já está dando drogas para sedar que são hipotensoras também. Então, na hora que vocês forem segurar a máscara na ventilação, sempre segura ela bem justa na mandíbula. Solta todo o tecido que você está sentindo para baixo,
baixo e segura o mais rente ao osso que você conseguir, para você não ficar apertando partes moles desse paciente. E você vai ventilar até quando, né? Você vai fornecer esse oxigênio até quando? Até você achar uma saturação de 100% ou muito mais próximo disso. Alguns pacientes COVID, a gente não consegue atingir saturação de 100%. Então, a gente vai no máximo que a gente conseguir. E se você tem muita dificuldade de ventilar esses pacientes porque eles estão com queda da língua, você pode passar um Guedel e ventilar com o Guedel, que ele ajuda o oxigênio a fluir para a hipoglótica com mais facilidade. Bom, estou pré-oxigenando, tá tudo preparado, de repente a enfermeira vai virar para você e vai falar, estou com as drogas na mão. E aí a gente vai fazer a indução desse paciente. E agora uma pausa para a gente falar que tipo de drogas que a gente usa para fazer a indução desses pacientes. A gente pode usar um analgésico, um sedativo e um bloqueador neuromuscular, nessa ordem. E o analgésico, ele é opcional, tá bom? O paciente, quando está sedado, ele já não sente mais tanta dor, mas pode ser uma experiência desagradável, porque ele ainda pode ter um começo de restinho de nível de consciência no começo do procedimento. Então, eu sempre recomendo que você faça analgesia, tá bom? Mesmo no paciente que está muito rebaixado. Então, a gente vai fazer analgesia, sedação e bloqueador neuromuscular, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês de quais drogas e doses que a gente usa nesse momento. Para analgesia, a gente usa 2 drogas hoje, tem até mais, né? Tem a ketamina também, mas a gente usa, na real, fentanil ou lidocaína. O fentanil hoje é a droga que a gente mais usa na realidade. A gente usa numa dose de 1 a 3 microgramas por quilo EV. Em geral, no paciente de 70 quilos, a gente usa 4 ml no paciente, com um flush na sequência, não diluído, e funciona de uma maneira adequada. O fentanil, ele é uma droga opioide, então se você intoxica esse paciente com fentanil, você consegue reverter ele com naloxone, que é a mesma droga que a gente usa para reverter intoxicação por morfina, por exemplo. E o cuidado do fentanil, ele é uma excelente droga, ele tem um efeito muito rápido, em geral você pode infundir ali 3 minutos antes de começar a sedação e já vai ter um bom efeito na hora que você for induzir esse paciente com sedação. Então, ele é uma droga que a gente acaba utilizando com mais frequência aí na intubação de sequência rápida. Qual que é o problema do fentanil? O fentanil, ele pode induzir uma coisa que chama rigidez torácica, né, que é a restrição ventilatória. Por mecanismos não muito bem determinados da droga em si, a gente sabe que ele pode induzir uma despolarização muscular na região do tórax, que o paciente não consegue expandir o tórax, então o paciente não pode ventilar. E além disso, você também não consegue ventilar o paciente, porque o músculo não consegue a musculatura não vai responder à distensão gasosa dentro do tórax. Então você põe o paciente lá no umbu, aperta, e o tórax não expande, tá? Nunca vi acontecer, comigo nunca aconteceu, ainda bem. Tive colegas que já aconteceram, que já presenciaram, que foi muito difícil. Você pode tentar reverter aí o fentanil com naloxone nessa situação. É uma situação rara? Mas ela é real e ela acontece. Então, o que eu posso dizer é que, então, se perceberem que vocês injetaram fentanil e tiveram alguma reação ali diferente do que você estava esperando, o paciente de repente começou a desaturar, o paciente de repente não consegue mais ventilar, muito provavelmente ele está fazendo uma rigidez torácica e você tem que pedir um naloxone para tentar reverter essa situação. A outra droga que a gente usa é a lidocaína. A lidocaína você usa entre 1 e 1,5 miligrama quilo EV. Em geral, no paciente de 70 quilos, a gente usa 5 ml. A lidocaína é ótima quando a gente vai entubar um paciente asmático. E para o COVID, ela está sendo bastante utilizada também porque ela suprime o reflexo de tosse. Então, ela evita que o paciente tussa enquanto você está laringoscopando ele. Uma coisa que a lidocaína faz que não é muito boa é que ela dá um aumento da pressão intracraniana a rebote após a intubação. Durante a intubação, ela previne que faça um aumento da pressão intracraniana, mas depois ela faz um aumento rebote. E por que é isso importante? Frequentemente você vai intubar paciente que está rebaixado do nível de consciência por AVC, então ele está ou com AVC isquêmico, ou AVC hemorrágico, ou um paciente que tem um aneurisma que está roto, né, então ele tem uma hemorragia aracnoide, ou um paciente que sofreu um trauma crânioencefálico. Esses pacientes, eles não podem tolerar aumentos de pique muito progressivos ou muito prolongados. Então, talvez para um TCE ou para qualquer patologia intracraniana, a lidocaína não seja a melhor medicação nesse momento. E a lidocaína você infunde aí 2 minutos antes da indução e espera enquanto você vai pré-ventilando e fazendo as outras coisas, enquanto você aguarda o início da resposta do medicamento. Então, hoje, entre fentanil e lidocaína, eu acabo utilizando muito mais o fentanil, acho que é uma medicação mais fácil de manipular, certo? De você conseguir reverter os efeitos se precisar. Essas são as 2 drogas que a gente mais usa para analgesia hoje.
Você injetou a analgesia, você espera ali 3 minutos, 2 minutos, e você vai infundir a sedação nesse paciente, certo? E aí a gente tem várias drogas para sedação. Basicamente, aqui eu vou falar de 4, que são as que a gente mais usa comumente. Então, eu vou começar falando do etomidato. O etomidato é uma droga que a gente usa 0,2 a 0,4 miligrama quilo EV. Para uma pessoa de 70 quilos, a gente usa em média 10 ml, que é uma ampola, tá bom? O etomidato, ele tem um efeito rápido, um tempo de ação curto, ele é um sedativo não benzodiazepínico. Ele não causa vasodilatação, ele não causa depressão miocárdica. E o que isso quer dizer? Que ele é ótimo para um paciente que está chocado, certo? Porque não causando vasodilatação, ele não acaba prejudicando a vasoconstrição que esse paciente que está em choque está acontecendo. Então, ele não diminui mais a pressão desses pacientes. E não causa depressão miocárdica, ele não diminui a frequência cardíaca desses pacientes. Então, você consegue usar ele em pacientes que estão muito graves. É uma ótima droga, é uma das drogas que eu mais uso para entubar hoje. A insuficiência adrenal, que está relacionada aí com o uso de etomidato, é uma complicação muito rara, que a gente viu com o uso de etomidato em bomba. Etomidato não é uma droga que a gente usa para sedação contínua hoje, por conta desse risco e também outras coisas que não vêm ao propósito agora. E ela é uma droga que a gente acaba usando só para intubação de sequência rápida. É uma ótima droga por não ser cardiodepressora, por não ser vasodilatadora. Ela hoje é a melhor droga quando está com o paciente chocado, com o paciente grave, que você precisa intubar de uma maneira rápida, porque ela tem um efeito rápido, e você quer um tempo de ação curto, porque você quer entrar com outro sedativo, por exemplo, nesses pacientes. Outra droga que a gente usa muito é o Propofol. O Propofol a gente usa numa dose de 2 mg por quilo EV. Num paciente de 70 quilos, você usa 10 ml mais ou menos, isso dá mais ou menos meia ampola, a ampola é de 20 ml. Ele tem um início de ação de 30 a 45 segundos, e ele é bom que ele dura ali quase 10 minutos, então, enquanto o etomidato você vai usar só para entubar, o Propofol, em compensação, você vai entubar, e você tem tempo para fixar o tubo, para se preparar a droga em bomba, então você tem um pouco mais de tempo ali para trabalhar com esse paciente depois que ele está entubado. O Propofol, ele suprime todos os reflexos de via aérea, então ele também não deixa o paciente tossir. Ele induz a apneia, então você vai ver que logo no momento que você está infundindo, o paciente já começa a diminuir a frequência respiratória e entra em apneia no tempo de ação, no pico de ação deles. E ele faz uma hipotensão reflexa, porque ele faz uma vasodilatação venosa e arterial, tá? Ele também é um inotrópico negativo, ou seja, ele é cardiodepressor. Então, enquanto o etomidato não causa nada disso, o Propofol causa tudo isso. É uma droga um pouco mais difícil de ser utilizada num paciente muito grave, porque ele pode induzir o que a gente brinca de propochoque, né? O paciente, você está lá, entubou, de repente ele chocou, piorou muito mais do que ele estava, por quê? Porque o Propofol causou essa vasodilatação disseminada, tanto venosa quanto arterial, certo? Então, é para usar no paciente que talvez esteja não tão grave, mas precisa ser entubado de uma maneira eficaz, principalmente no paciente que tem traumatismo crânioencefálico. O Propofol é uma excelente droga neuroprotetora, é a nossa droga de escolha se o paciente tem TCE grave ou se tem alguma patologia intracraniana, tá bom? Ele não faz aumento de pressão intracraniana com picos, isso é excelente para o paciente, mas no paciente muito grave ele talvez não seja a melhor opção. As outras drogas que a gente tem é o midazolam benzodiazepínico, ou seja, ele pode ser revertido com flumazenil, certo? Então, se você fez uma droga, uma dose muito grande, e, por exemplo, você não conseguiu entubar o paciente, você consegue reverter, mas não vem ao caso isso agora no momento. A dose que a gente usa é 0,1 a 0,3 miligrama quilo, para uma paciente de 70 quilos, dá mais ou menos 4 ml, tá bom? E ele tem uma ação que demora um pouco mais, ele tem uma ação ali de 5 minutos, mas ele tem uma meia-vida muito grande. Então, você tem ali 4 a 6 horas sob o efeito do midazolam, que você pode fazer todas as coisas, ventilar o paciente, preparar o paciente, fazer um procedimento, enquanto a sua equipe monta a sedação em bomba e tudo mais. A outra droga que a gente usa muito é a ketamina. A ketamina é uma droga que ela tem um aumento do tônus simpático, ela também é um pouquinho cardiodepressora, mas ela muito mais aumenta o tônus simpático, então ela aumenta a frequência, aumenta a PA, isso é bom para paciente que está grave, ela também é um potente broncodilatador. Então a gente usa muito ketamina para paciente que está com asma, por exemplo, ou um DPO cítico que está em broncoespasmo, tá bom? Porque ela já tem esse efeito broncodilatador junto na medicação. Ajuda um pouquinho na hora de entubar laringoespasmo, por exemplo, também. Ela é um potente analgésico, então se você vai usar ketamina, você não precisa usar uma medicação analgésica antes, por exemplo, fentanil ou lidocaína, você pode usar só a ketamina sozinha. A dose que a gente usa é 1 a 2 mg quilo EV, para um paciente de 70 quilos você usa 2 ml, que é uma ampola, e a ketamina, gente, o único problema dela é que no adulto ela causa muita alucinação, então também é uma droga que a gente não deixa ligada em bomba, tá, muito difícil a gente ligar em bomba, raras exceções,
Em geral, a gente usa só para induzir mesmo, a dose mínima possível, mas para criança, ela é uma excelente droga para entubar criança, porque por mecanismos não muito bem desconhecidos, ela não causa tanta alucinação em criança. Ou sei lá, as crianças nunca contaram pra gente que elas alucinam com ketamina. Bom, analgesiei, sedei, agora eu vou fazer um bloqueio neuromuscular. O bloqueio neuromuscular, gente, ele é com o objetivo de parar toda a musculatura do paciente numa posição de relaxamento. Então, não é para o paciente ficar rígido, é para o paciente ficar relaxado. Com isso, o que eu consigo? Eu consigo uma abertura bucal um pouco maior, eu consigo uma manipulação maior da mandíbula, uma manipulação maior da cervical desses pacientes. Quando que a gente faz o bloqueio neuromuscular? Depois que esses pacientes já perderam o drive respiratório. Então, você pede para infundir as medicações e fica ali olhando se ele parou de respirar ou não, certo? E aí você faz o bloqueio neuromuscular. Por quê? Porque bloquear esses pacientes enquanto eles ainda estão respirando é quase tortura, certo? O paciente está consciente de alguma forma, ele tem drive respiratório e você está bloqueando ele. Não façam isso, não é muito legal, certo? E a gente espera o paciente perder o drive, bloqueia. E que drogas que a gente usa para bloquear esses pacientes, né? Hoje, a gente tem uma série de drogas disponíveis, uma das que a gente mais usa é a succinilcolina. A succinilcolina, a gente usa numa dose de 1 a 1,5 miligrama quilo EV. No paciente de 70 quilos é 10 ml, é ótimo, as doses redondas são muito fáceis de serem decoradas. Ela tem um tempo de ação de 30 a 60 segundos, e quando o efeito dela começa, você vê o paciente fascicular. Então isso é muito interessante, porque você tá vendo a droga fazer efeito. E daí você espera um pouquinho, o paciente parou de fascicular, você entuba, certo? E ela tá relacionada a algumas complicações, a mais comum delas é a hipercalemia. Então, evitar usar succinilcolina em paciente que foi com síndrome de esmagamento, que está em rabdomiólise, que já está liberando uma grande quantidade de potássio na circulação. Evitar usar em paciente renal crônico, que já tem uma hipercalemia basal, às vezes, tá? E a gente vai preferir usar outras drogas. Também tem relatos de hipertermia maligna, né? Do mesmo jeito que os alotanos, né, os anestésicos em gás, eles acabam causando hipertermia maligna em pessoas com predisposição, a succinilcolina também é uma outra droga que pode causar. Evitar hipertermia maligna é uma coisa difícil, a gente não tem como predizer qual pessoa pode ter hipertermia maligna ou não, a predisposição genética. O que a gente faz é monitorizar a temperatura do paciente depois da infusão. As outras drogas que a gente usa são rocurônio e variantes, então vecurônio, pancurônio. Esses são medicações derivadas diretamente de curário, certo? Então, basicamente, a gente usa uma dose aí de rocurônio, né, que é uma das que eu mais uso, 1 a 1,2 miligrama quilo EV, 7 ml no paciente de 70 quilos. Ele tem um tempo de ação um pouquinho maior, ele demora um pouco mais para fazer, fazer efeito do que a succinilcolina, quase 1 minuto ali, mais ou menos, mas ele dura muito mais, ele dura 1 hora. Então, talvez naquele paciente que tem muita dificuldade respiratória, que nesse primeiro momento de estresse, você quer que o ventilador só respire por ele, que é interessante deixar ele bloqueado por mais tempo, né? Não por mais tempo do tipo Covid, que a gente bloqueia por horas em bomba, mas que você tem um interesse de deixar esse paciente bloqueado por 1 hora, mais ou menos, você pode usar um derivado de rocurônio, que dura mais ou menos 1 hora aí de bloqueio neuromuscular. Exista é 0,4 miligrama quilo EV, é uma droga que eu não tenho muita experiência, para ser bem sincera com vocês, eu acabo não usando tanto. E aí, bom, fiz a medicação, o paciente está lá, sedou, vamos entubar. A gente posiciona esse paciente. Em geral, os pacientes que estão com estresse respiratório muito grande ou que tem muito risco de broncoaspiração, a gente faz tudo isso com eles com a cama a 30 graus e depois a gente desce para entubar eles. E na hora que você desce, você já vai agir com a sua equipe para posicionar esse paciente. Qual que é o objetivo do posicionamento? É você retificar os eixos da via aérea. Então aqui, isso aqui é uma bebê, é uma criança, mas vamos olhar aqui na imagem, né? Você tem um eixo oral aqui, um eixo faríngeo, um eixo traqueal, eles não estão alinhados. Na hora que você hiperestende e coloca o coxim, esses eixos ficam muito mais alinhados, muito mais próximos, e com isso a visualização das estruturas da glote são mais fáceis, tá? Então a gente coloca um coxim que é suboccipital, de preferência, pode ser subcostal aqui na região das omoplatas, né, das escápulas, mas de preferência suboccipital. Esse coxim tem que ter mais ou menos 8 a 10 centímetros para ele ser eficaz. Uma pausinha para falar um pouquinho do trauma, né? No trauma não tem coxim, num trauma não tem hiperextensão da coluna cervical. Como que você entuba um paciente politraumatizado? Então, você precisa de 2 pessoas, uma pessoa vai estabilizar a coluna desse paciente, igual aqui na imagem, certo? Então, você abre o colar cervical, não precisa tirar o colar, só abre. Uma pessoa vai estabilizar a coluna para você olhando de frente para o paciente. E você
a função dessa pessoa é evitar que na hora que você laringoscope, você dê uma levantada, porque isso efetivamente às vezes acontece, embora não seja ideal. Então, você laringoscopa sem levantar essa pessoa, sem mobilizar essa pessoa. Ele vai fazer uma contra-força ali, no sentido enquanto você está intubando. E lembra que a intubação é uma intubação difícil. Então, se você tiver caixa de via aérea difícil, tem que estar do seu lado sempre, certo? Intubou, fecha o colar cervical e vai colocar o paciente em sedação em bomba. E lembra que a gente trabalha com pacientes frequentemente que têm traumatismo crânioencefálico. Então, não é ideal usar as drogas que causam, por exemplo, a lidocaína, que causa aumento rebote de pique. No trauma, a gente sempre vai optar por etomidato ou propofol. E aí você vai chegar no momento que todo mundo quer chegar, que é de laringoscopar esse paciente. Como que a gente laringoscopa, né? A gente começa com o laringo na mão esquerda. Ah, mas eu sou canhoto, na mão esquerda. Ah, mas eu sou destro, na mão esquerda, certo? E você vai entrar pela lateral no lado direito. Então, o movimento que você faz com o laringo é direita e esquerda. Você entra pela lateral da boca do paciente no lado direito e você vai tentar acoplar toda a língua na lateral do laringo e vai desviar a língua para a esquerda. E aí, quando você tirou a língua da sua frente, desviando ela para a esquerda, você vai progredir o laringo até você visualizar a epiglote, certo? O melhor lugar para você conseguir visualizar a epiglote com segurança é na hora que você consegue encaixar a lâmina em cima da epiglote, né? Então, entre a base da língua e a valécula. Então, você levanta acima da epiglote. Se você levanta a epiglote, o que acontece às vezes é que você levanta o complexo laringotraqueal junto, e aí você não consegue visualizar a epiglote e as cordas vocais, você vai conseguir visualizar o esôfago, é onde você vai pôr o tubo no esôfago, certo? Então, sempre coloquem a lâmina acima da epiglote, na valécula, que você consegue levantar o complexo laringotraqueal o suficiente para você ver ele, e não o esôfago. E aí, nesse momento, se tem muita secreção, se está muito difícil, é um bom momento para tentar aspirar esse paciente. A partir do momento que você intubou, que você laringoscopou e viu as pregas vocais, gente, não tira os olhos da prega vocal, certo? A sua equipe tá ali para te ajudar nesse momento. Então, na hora que você viu, você fica ali vendo e só levanta a mão e fala, quero tubo, certo? E aí alguém vai colocar o seu tubo na mão e já em posição. Isso é uma coisa para que as pessoas são relativamente bem treinadas, tá? E aí você coloca o tubo sob visão direta, e aí você pode introduzir ali, em geral a gente dá uma marcada mais ou menos qual o tamanho do paciente, em geral a gente introduz até o 22, o 23, um paciente um pouquinho maior você pode introduzir um pouco mais, certo? Introduzir o tubo sob visão direta, vou tirar o fio guia, segurar o tubo e vou ficar segurando o tubo até o pessoal fazer o resto dos procedimentos para mim. Que são o resto dos procedimentos? Insuflar o cuff, conectar ou no umbu ou no ventilador. Existem algumas manobras que podem nos ajudar nesse momento se você está tendo dificuldade de visualizar as pregas vocais. Você pode fazer um burpee ou você pode fazer um selic. O selic, basicamente, é você empurrar a traqueia para baixo, não é você que vai fazer isso, é alguém que está com você, a enfermeira, ou técnico de enfermagem, ou a fisioterapeuta. Ele empurra a traqueia para baixo com o objetivo de fechar o esôfago, não é para você ver melhor, embora pode só te ajudar a ver melhor, mas o objetivo é fechar o esôfago. O burpee é um mnemônico para back, up, right. Então, você empurra a traqueia para baixo, empurra ela para cima, certo? Então, para baixo e levando ela em direção à cabeça do paciente, e empurra ela um pouquinho para a direita. Então, back, up, right. Por quê? Porque assim você consegue, às vezes, melhorar a visualização da pessoa que está vendo no laringoscópio, ele meio que cai na sua frente, assim, na hora que a manipulação é feita de uma maneira correta, tá bom? Então, segurou, viu a prega vocal, não tira o olho da prega vocal, pega o tubo, passa o tubo e aí segura o tubo enquanto o cuff é insuflado. Vocês vão ver que o anestesista, quando tá intubando, ele larga o tubo. Ele larga o tubo porque o paciente dele tá muito bem sedado. Então, ele não tá preocupado se o paciente vai acordar. A gente trabalha com drogas de duração muito curta, por exemplo, o etomidato, que a gente não pode confiar que esses pacientes não vão agitar, certo? Então, na hora que intubou, segura o tubo na sequência rápida, enquanto as pessoas vão insuflar o cuff, acoplar e fixar o tubo, e aí você vai auscultar. E aí a gente vai checar a intubação. Eu não gosto de fixar o tubo, de passar o cadarço, e a maioria das pessoas também não, enquanto você não checou. Porque se você precisar tirar, se você precisar tracionar esse tubo, você acaba tendo muito mais trabalho. Então, o que você faz para outra pessoa segurar e você vai checar o tubo, outra pessoa vai checar para você, outro colega médico, até mesmo enfermeiro. E aí, o que você faz? A primeira coisa mais clássica que a gente faz hoje é a ausculta do tubo, né? Então, você vai pegar o estetoscópio e vai auscultar o paciente. A gente ausculta o paciente no sinal da cruz. Então, o primeiro lugar que a gente vai
escutar é o epigástrio, que a gente quer ver se o tubo não tá no estômago. Isso, muito bom. Então você vai lá e pede para ambusar e você vai escutar se vai fazer barulho no estômago ou não. Não fez? Ótimo, então deve estar no pulmão. E aí você vai escutar as bases, começando pela base direita, certo? Por quê? Porque é onde mais frequentemente você tem intubação seletiva. Escuta a base direita, escuta a base esquerda, as duas bases estão ventilando ótimo, a intubação não é seletiva, e aí você escuta os dois ápices. Outras formas de checar a ausculta desse tubo, né? Pode colocar o capnógrafo, que é o padrão ouro hoje, para confirmar a intubação. O capnógrafo, ele te dá a fração de CO2 expirado, que no paciente tem 135 e 45 milímetros de mercúrio, igual que a gente vê na gasometria, tá bom? E aí tem algumas alterações do padrão da curva do capnógrafo que dão algumas informações a respeito da ventilação do paciente. Vocês precisam saber que isso existe, mas vocês não precisam saber disso agora nesse momento, também não é o objetivo da nossa aula, mas o capnógrafo é o padrão ouro para a gente checar a intubação. Qualquer capnografia fora disso fala um pouco contra dessa intubação estar certa, tá? E o acoplamento no ventilador, né? O paciente que está no ventilador faz uma curva bonitinha, ventila de maneira adequada, com pressões adequadas. O paciente que não está com o tubo adequado, ele ventila de uma maneira errônea. Outra coisa que dá para fazer também é o ultrassom ali da traqueia, você consegue ver se o tubo está com o cuff bem posicionado na traqueia. Bom, intubei, que maravilha, deu tudo certo, o paciente está bem acoplado, né? Identifiquei a intubação adequada, e aí, de repente, meu paciente começou a desaturar. O que causa desaturação pós-intubação? Gente, a primeira coisa é parada, certo? As drogas podem induzir parada no paciente que é muito sensível, no paciente que está muito grave, paciente que está muito chocado, às vezes cai a pressão e para. Então, a primeira coisa é, desaturou pós-intubação, checa se o paciente tem pulso, tá? Paciente tem pulso, a gente vai pensar em outras coisas, mas se o paciente não tem pulso, é a CLS e começar a reanimação desses pacientes. O capnógrafo pode te dar muita informação se você tem um capnógrafo, porque se o paciente parou, ele não começa a ter uma fração de oxigênio, de gás carbônico adequada na expiração. E você identifica também instabilidade hemodinâmica, porque às vezes o paciente está chocando, está saturando porque ele está chocando muito mais também, pode acontecer. Tem um mnemônico para ajudar a lembrar de tudo, que é o DOPS, tá? O DOPS de deslocamento do tubo, então você vai ver se o capnógrafo ainda está com uma curva boa, no intervalo de 35 a 45 de uma maneira adequada, e aí você vai ver se o paciente não deslocou o tubo e, por exemplo, está numa intubação seletiva, né? Deslocou para dentro, no caso. Então você vai reauscultar esse paciente. O é de obstrução do tubo, então às vezes o tubo dobrou, certo? Em pacientes, por exemplo, que o tubo está muito para fora, ele pode dobrar. Pacientes que estão acordando, eles podem morder o tubo e obstruir o tubo. O P é de pneumotórax, então eventualmente você está intubando o paciente, ele pode fazer um barotrauma no ventilador e fazer um pneumotórax. Então você tem que auscultar de novo e até pedir um raio-x de tórax eventualmente para ver se não tem pneumotórax. O E de equipamento, ele pode estar desaturando simplesmente porque o oxímetro não está bem posicionado na mão do paciente, né, onde ele estiver, no lóbulo da orelha. Então você vai checar todos os cabos e conexões, vai desconectar o paciente do ventilador e vai ficar ambusando o paciente no tubo. Lembra que agora você pode ambusar esse paciente, porque está no tubo, né, está diretamente dentro da via aérea, não está mais ali em cima, indo para a hipoglote e para o estômago também. E o S é de sobreposição. É um paciente que pode ter qualquer um desses problemas, mas também parou ou está muito instável hemodinamicamente. Bom, intubei, o paciente não saturou, maravilhoso, e aí agora? O que eu faço depois da intubação? Aí sim, fixar o tubo, pode ser com cadarço ou com material mais apropriado, vou conectar esse paciente na ventilação mecânica, vou pedir para colocarem as drogas para ou um propofol ou midazolam em bomba. Em geral, a gente usa duas drogas para sedação contínua, né, um analgésico e um sedativo. Vou pedir um raio-x de tórax para ver como é que está o pulmão desse paciente, se o tubo está bem posicionado, onde é que ele está. Vou pedir uma gasometria arterial depois de uma meia hora que o paciente estiver bem conectado no ventilador, para eu ver mais ou menos como é que estão os parâmetros de ventilação desse paciente e ajustar o ventilador para esse momento do paciente na sequência. Aqui eu vou deixar isso aqui para vocês como ajustar inicialmente o ventilador, tá bom? A gente pode ventilar inicialmente a pressão, que é um pouco mais fácil, mas ventilar o volume também não está errado. A gente começa com o volume de 6 ml quilo do peso ideal do paciente, certo? Objetivando esse volume. Coloca uma frequência respiratória normal ali, entre 12 e 16, não precisa hiperventilar nem hipoventilar esse paciente no primeiro momento. Começa com uma PIP de 5, que é o mais próximo da nossa PIP fisiológica, e depois você vai titulando conforme necessário. O tempo de inspiração pode ser de 1 a 1,5 segundos por fluxo, ou se você trabalha com parâmetro inspiração e expiração, você pode colocar 1 para 2 ou 1 para 3, que é mais ou menos próximo do fisiológico. E a FiO2, inicialmente, a gente começa a 100%,
colhe aquela gasometria que eu acabei de mencionar e vai ajustar a FiO2 para manter uma saturação entre 93 e 97. E a sensibilidade para disparo, em geral, a gente coloca 1 centímetro de água. Isso aqui é um iniciar, né? Como que você coloca o ventilador antes de entubar o paciente, como que você deixa nesse primeiro momento. Vindo a gasometria, vindo a fisioterapeuta, ou se você já tem mais mão para ventilar o paciente, você vai fazer os ajustes na sequência, conforme a patologia que ele tem e conforme a gasometria que você encontrou. Bom, intubação sequência rápida era isso, é muita informação. O mais importante que eu digo para quem está se formando agora é acompanhem muitas intubações. Óbvio que se vocês tiverem a oportunidade de fazer com alguém mais experiente é o ideal, mas às vezes eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então acompanhem intubações, mesmo quando não for sequência rápida. Se vai para o centro cirúrgico assistir uma cirurgia, fica ali do lado vendo o anestesista intubar, vê o que ele faz, vê como ele segura o laringo, né? Isso tudo muda o jeito que a gente aprende a intubar. Isso é muito importante, tá bom, gente? E agora eu vou falar um pouquinho das peculiaridades da Covid-19, que é uma coisa que eu estou enfrentando, que vocês que vão se formar ali nos próximos anos vão enfrentar. Eu sou uma pessoa que eu não acho, isso é uma opinião pessoal, tá? Que a Covid vai sumir, a gente vai ter casos de Covid por muito tempo ainda. Acho que mesmo depois de uma possível vacina, a gente ainda vai ficar que nem pinga caso de H1N1, eventualmente, vai ficar pingando caso de Covid também, né? Então, vocês vão eventualmente encontrar pacientes aí com precaução de aerossol, que a gente tem que aprender a entubar esses pacientes com precaução de aerossol. Então, algumas peculiaridades, então a gente tem a paramentação sempre adequada de toda a equipe. Para entubar COVID, a gente vai colocar o capote que é impermeável, a gente vai colocar óculos, a gente vai colocar máscara N95, luva, gorro e face shield, certo? Para diminuir os aerossóis que vêm em você. A gente sempre vai utilizar sequência rápida, sempre, não existe entubar COVID em outra forma, tá bom? E evitar a aerosolização durante o procedimento. Quando a gente usa o bloqueador neuromuscular e a gente usa drogas adequadas, a gente evita que o paciente tenha reflexo de tosse, então a gente evita a aerosolização. Não dá para ambusar esses pacientes de maneira alguma, às vezes eu já entubei pacientes saturando 50% com COVID sem ambusar, é uma merda, é muito ruim, você não tem tempo para pensar, mas às vezes a gente não precisa ambusar esses pacientes, você só vai ambusar numa situação de pré-parada, numa situação de muita gravidade. Não aspirar secreção, então, infelizmente, se tem secreção, ou você aspira no sistema fechado, de preferência, não aspira, certo? E você não checa a intubação com o ambu, você checa com a capnografia e com a curva no ventilador, evitar ficar ambusando esses pacientes, mesmo quando eles estão conectados, porque tem a aerosolização no ambiente. Algumas coisas comportamentais, né, o menor número de pessoas dentro da sala, então é normal quem está em hospital universitário, vai entubar alguém, tem o cara que vai entubar, o médico mais experiente, o chefe, o R3, o R4, o R5, o interno do 5º ano, o acadêmico de medicina que tá lá que não sei porquê, e aí tá todo mundo dentro, 3 enfermeiros, tem 12 pessoas dentro de uma sala para entubar. Gente, isso não. No COVID, a gente trabalha com o menor número de pessoas dentro da sala. Inclusive, quando a gente fala tem que ter 2 médicos para entubar, em geral, o médico que vai entubar fica dentro da sala e o segundo médico fica fora, já paramentado, esperando, e se precisar, ele entra dentro da sala. A intubação, gente, no COVID, sempre pelo médico mais experiente presente. Frequentemente, você, recém-formado, vai ser o médico mais experiente presente, mas se tem outra opção, que seja outra opção, por quê? Porque você não pode ficar lá endoscopando esse paciente, aumentando a chance de aerosolização, que você está colocando a sua equipe em risco cada vez mais. Então, de preferência, uma tentativa de intubação só. Putz, não deu certo, e agora? O que a gente faz, né? O protocolo de Vieira é difícil, para a COVID ele é um pouquinho diferente, a gente tem 2 tentativas intercaladas com máscara laríngea ou uma tentativa e crico. A gente vai falar um pouquinho de Vieira é difícil, vocês vão conseguir entender mais ou menos o que a gente está falando disso. Bom, a gente está chegando aí na parte de via aérea difícil, então, basicamente, como que acontece a via aérea difícil, né, gente? Quando você consegue, você tenta entubar e não consegue. O mais importante de via aérea difícil, gente, é que vocês têm que estar preparados para a via aérea difícil. Então, quando eu falei de todos aqueles preditores do Roman, do Lemon, vocês têm que ter isso em mente. Tem um preditor muito importante também, que é o upper lip bite, que eu não coloquei nos slides, que é basicamente você pedir, se o paciente está acordado, você pede para ele morder o lábio superior com o lábio inferior. Então, você pede para o paciente fazer assim, ó. Se o paciente consegue fazer assim, ele já tem uma sensibilidade muito alta para não ser via aérea difícil. Esse é um teste muito legal. E muito simples de se fazer. Se o paciente está colaborativo, é super fácil. Então, basicamente, se você tem um preditor de via aérea difícil, gente, caixa de via aérea difícil perto de você. É muito mais fácil você lidar com uma via aérea que você já imaginava que ia ser difícil, do que você não ter feito nada e ali na laringoscopia você descobrir que essa via aérea era difícil. Quando o paciente já está sedado, já está bloqueado, está sem drive respiratório, você não tem muito tempo para pensar ou agir.
Então, via aérea difícil, gente, o ideal é estar sempre preparado. Eu sempre intubo o paciente preconizando que ele é via aérea difícil. Se não for, ótimo, mas eu sempre lido como se fosse via aérea difícil. Então, se o paciente tem critério de via aérea difícil, o material vai estar por perto. Se ele não tem critério de via aérea difícil, o material também vai estar por perto. Por quê? Porque se eu estou preparada para via aérea difícil, ela se torna uma coisa muito mais fácil para eu poder manejar no momento de estresse, certo? Eu sempre gosto de deixar o carrinho de parada por perto. Então, é muito importante isso. O carrinho de parada tem coisas que ajudam a gente no momento de via aérea difícil, certo? E a gente vai ver que cada hospital tem seu próprio protocolo institucional, se não tem, deveria ter, para manejo de via aérea difícil. E a gente tem alguns materiais específicos que vêm na caixa de via aérea difícil que ajudam a gente na intubação da via aérea difícil. A maioria deles é o Guedel. O Guedel eu já falei para vocês, né, que ajuda aí a empurrar a língua para fora, ele ajuda na ventilação, não propriamente na laringoscopia. O Buji, que é o nosso grande amigo da via aérea difícil, né, que é como se fosse um tubo, como se fosse um fio guia, perdão, só que muito mais comprido, ó, bem mais, o Buji ele é bem grandão, ele tem uns 60 centímetros, assim, e você passa o tubo por dentro dele, certo? E aí essa pontinha que tá dobrada é a pontinha que você vai tentar passar dentro da traqueia. E ela é dobrada por quê, né? Porque ela vai batendo nos arcos da traqueia, nos arcos cartilaginosos, e quem tá segurando, que o ideal é que alguém fique com a mão ali em cima para você, ele vai sentir isso passar nos arcos, isso confirma para você que o buji tá dentro da traqueia, certo? O Holy Grail, a coisa mais importante da caixa de via aérea difícil, gente, é a máscara laríngea, certo? A máscara laríngea é o que vai salvar a nossa bunda na hora de entubar um paciente de via aérea difícil. E aí tem algumas coisas mais tecnológicas que não são amplamente disponíveis, uma delas é o Fast Track. O Fast Track é essa máscara laríngea que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é uma máscara laríngea. Você vê que a angulação dela é diferente, e ela permite a intubação por dentro da máscara laríngea, tá bom? E o videolaringoscópio, que hoje é o que a gente mais gosta de fazer para intubar, que todo mundo quer aprender, que todo mundo quer ter, que todo mundo quer usar, que é basicamente uma câmera, que é muito mais fácil de intubar, que você passa e intuba sob visão direta, certo? Não, toda intubação é sob visão direta, né? Mas essa aqui é basicamente você vê tudo, se você quiser, você consegue colocar preciosamente dentro, é maravilhoso, gente. Videolaringo é uma das coisas que eu mais gosto. Mas o que vocês vão ter no dia a dia de vocês, o que vai salvar a bunda de vocês numa via aérea difícil é a máscara laríngea, gente. Então, se familiarizem com esse dispositivo, todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade de pegar, de mexer, de tocar, de ver como é que insufla, de como funciona, mexam na máscara laríngea para vocês estarem familiarizados com ela, certo? E aprendam a inserir a máscara laríngea também. Você encaixa o seu dedo indicador e o dedo do meio aqui, né? E você vai enfiar assim a máscara laríngea olhando para dentro do paciente. É uma coisa que você entra direto, né? Tentando acoplar aí a máscara laríngea. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de fazer esse treinamento, façam. Quando você tem uma situação de via aérea difícil, você tem duas situações que é o que eu vou falar para vocês agora. A primeira situação é que você não conseguiu entubar o paciente, mas você consegue ventilar o paciente. Então, na hora que você coloca ele em bolsa, válvula, máscara, aí você ignora o fato que ele está em jejum ou que ele não está, e você vai ventilar o paciente, você vai efetivamente ambusar. Então, se você tem uma situação que você não entubou, mas o paciente ventila bem, mantém a saturação, ótimo, essa é a melhor situação de via aérea possível que a gente pode ter. O que você faz? Você chama alguém mais experiente para realizar uma nova tentativa, com buji, com videolaringo, com um fast track, e aí você deixa a máscara laríngea ali do lado. Se você não tem alguém mais experiente que você nesse momento, ou se a pessoa não consegue entubar também, você pode tentar passar a máscara laríngea. Aí você passa a máscara laríngea e você tem duas situações. Ventilei na máscara laríngea. Ótimo, amém. Eu posso 12 horas e aí chamar alguém muito mais experiente que eu, pedir um videolaringo, ou levar o paciente para o centro cirúrgico para fazer uma traqueostomia. Agora, não ventilei na máscara laríngea. Pânico, certo? Você pode tentar tirar a máscara laríngea e ventilar na máscara mesmo, ou você vai passar para uma crico. Essa situação, gente, que eu ventilo o paciente na máscara, mas eu não ventilo na máscara laríngea, não acontece. Porque o paciente que ventila na máscara, ele ventila na máscara laríngea também, no ambu, né? Ele também ventila na máscara laríngea. Então é um pouco mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, certo? E aí, se você tem essa situação, você está perdido, desesperado, e aí, geralmente, esses pacientes vão para crico. E a segunda situação é a situação do desespero master, que eu já passei, infelizmente, que eu espero que vocês nunca passem na vida de vocês, que quem não passou é um baita de um privilegiado, certo? Que você não entuba o paciente, mas você também não ventila o paciente. E aí, o que você pode fazer?
passa a máscara laríngea. A máscara laríngea é o que vai te salvar. Se o paciente ventila na máscara laríngea, pronto, resolveu, acabou, chama alguém para entubar de novo, leva para o centro cirúrgico para fazer tráqueo, acabou, seu problema foi resolvido naquele momento, certo? Você precisa resolver, obviamente, a via aérea definitiva, que máscara laríngea não é via aérea definitiva. Mas você resolveu o problema naquele momento, o paciente não vai morrer agora por conta disso. Mas se você passou a máscara laríngea e o paciente não ventila, aí você acabou de entrar nessas situações de desespero, né, aqui do lado, que vai para crico, gente. A crico, e aí é uma via aérea difícil por definição, né? A crico, gente, é uma punção, você pode fazer por punção, ou você pode fazer cirúrgica, abrindo mesmo a cartilagem, e aí você, se faz por punção, você tem 25 minutos de tolerância naquela ventilação, você precisa arranjar outro jeito de ventilar o paciente, e se você faz uma cirúrgica, você pode levar o paciente para o centro cirúrgico com mais tranquilidade, porque é uma via aérea bem mais calibrosa. E lembra que, a partir do momento que você decidiu fazer uma crico, alguém tem que chamar a equipe cirúrgica para fazer uma tráqueo no centro cirúrgico para esse paciente, porque crico também não é via aérea definitiva. Então, basicamente, se você tem uma falha de intubação, gente, o que você vai tentar fazer é ventilar esse paciente no supraglótico, que é a máscara laríngea na maioria das vezes. Paciente que não ventila no supraglótico perdeu cricostomia. Paciente que ventila no supraglótico, aí você tem um leque maior de opções. Eu vou manter esse paciente no supraglótico, vou deixar ele lá, eu vou tentar intubar via um supraglótico, se eu tenho um fast track, eu consigo passar o tubo por dentro da máscara laríngea, eu posso tentar acordar esse paciente, certo? Então, por exemplo, numa situação de uma cirurgia letiva, que o anestesista tentou entubar e não conseguiu, ele pode esperar passar o efeito da sedação ou usar os antídotos e acordar o paciente, certo? Isso é uma coisa que, infelizmente, na UTI, na sala de emergência, às vezes não tem essa opção, porque se você despertar o paciente, ele vai entrar em estresse respiratório e vai morrer, certo? Ou você pode partir para crico também. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente a crico por punção. Eu acho que é uma coisa que não é uma boa ideia. A crico por punção, ela não mantém uma ventilação adequada, como eu disse, no máximo 25 minutos. Não é porque você não oferece um aporte adequado de oxigênio, mas sim porque você não consegue retirar o gás carbônico de uma maneira eficiente dentro do pulmão desse paciente. Então, a crico, gente, é medida salvadora de vida extrema, assim. Se você puder fazer uma crico cirúrgica, faça uma crico cirúrgica e não a crico por punção. Mas, basicamente, você vai pegar um gelco 14, que é aquele laranjinha que é mais grosso, vai acoplar numa seringa, vai palpar a membrana cricotireoidea, aqui entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide, e vai enfiar 90 graus aspirando, não é para entrar muito, senão você vai perfurar a parte posterior da traqueia e você tem uma tragédia, certo? Você fez uma fístula. Aspirou, veio o ar, já tira, a seringa não insere mais a traqueia, você vai inserir, não vai inserir mais a agulha, vai tirar a agulha e vai inserir só o gelco mesmo, né, que não é, ele é rombo, e aí você vai adaptar um conector em Y, certo? Com uma fonte de oxigênio, isso aqui tá no gelco, e aí você vai fazer uma oclusão 1:3, então você oclui por 1 segundo para o paciente receber esse oxigênio e abre por 3 segundos para que esse gás carbônico saia. Ainda assim, nessa ventilação 1:3, essa ventilação não é nada eficiente, o paciente retém muito oxigênio, ele entra numa narcose violenta, então você pode manter o paciente no máximo 25 minutos numa crico por punção, então já faz uma crico cirúrgica ou manda o paciente correndo para o centro cirúrgico para fazer a tráqueo, certo? E o que a gente opta por fazer mesmo, gente, é a crico cirúrgica, né? O que é a crico cirúrgica? Você vai lá na membrana cricotireoide, você vai fazer uma incisão transversal, na membrana cricotireoide, é pele, membrana, é bem rápido. Você usa em geral um bisturi 11 para fazer isso, que é aquele que tem a ponta bem fininha. Você dilata com o próprio cabo do bisturi, nossa, que grosseiro, com o próprio cabo do bisturi. Se abrir o vira, o bisturi faz assim, basicamente é isso. E aí você vai pegar o buge, que é o nosso melhor amigo, certo? O buge, gente, eu vou falar para que ele serve na via aérea difícil já, mas você passa o buge com um tubo 5 ou 6 lubrificado para ele deslizar dentro do buge, certo? Esse cuff tem que estar testado, e aí você vai passar o buge, em geral um 14, na hora que o buge estiver dentro, você desce o tubo dentro da traqueia, e aí você vai entrar o tubo suficiente para entrar o cuff. Passou o cuff, você não empurra mais e já insufla o cuff. Por quê? Porque quando a gente intuba, a gente coloca muito tubo dentro. Aqui, quando você passa o tubo na crico, você já está quase chegando perto de onde a gente insufla o cuff normalmente na traqueia. Então, não precisa ficar empurrando muito, senão você vai seletivar. É o suficiente para passar o cuff e você insufla o cuff. Acabou, você tem uma via aérea, gente. Conecta no ventilador. O ruim da crico é que você não consegue fixar o tubo, então ele tem que ficar lá meio que daquele jeito, certo? Por isso que não faça uma incisão gigantesca, porque senão o tubo fica dançando lá. Mas é basicamente isso, aí você leva o paciente para o centro cirúrgico, chama o cirurgião e ele vai fazer uma tráqueo na sequência.
O Buge, gente, só para terminar, antes de eu acabar aqui, ele é esse material azul, para que ele serve, né? Ele serve para quando você laringoscopa e você tem um Cormac 3 ou 4. O que é isso, né? Em geral, um Cormac 3, o 4 não dá para ver muito. Basicamente, você consegue ver só o comecinho das pregas vocais. Quando você não vê a prega vocal inteira, mas você vê o comecinho dela na laringoscopia, o que você faz? Você coloca o tubo desse jeito dentro do Buge também, aí você passa o Buge, alguém vai ficar apertando para sentir o Buge passar, e depois que o Buge tá dentro da traqueia, você desce o tubo, é como se fosse um fio guia mesmo, né? Ele ajuda nisso nesse momento. Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. No meu Instagram eu estou à disposição para dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que eu tenha iluminado um pouquinho vocês a respeito de via aérea difícil. O mais importante da via aérea difícil, gente, é esteja sempre preparado para via aérea difícil. Muito obrigada.